outro fator importante, pessoal, é que após a Segunda Guerra Mundial, que durou entre 1939 até 1945, o crescimento tornou-se acelerado aí da população devido à diminuição das taxas de mortalidade em razão de fatores como, então olha lá, né? Termina a Segunda Guerra Mundial, você tem uma diminuição da queda de mortos no Brasil. Por causa do que, pessoal? Presta atenção. Principalmente campanhas de vacinação em massa que vão surgir pós Segunda Guerra Mundial. Acesso a medicina e medicamentos básicos também surge agora depois de 45. Expansão do saneamento básico, pessoal. Então olha lá, né? Cuidado. Não é porque terminou a guerra que o povo vai começar a ter um crescimento muito grande no Brasil, porque agora a gente não está em guerra. Na verdade, o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, e aí lá em História eu expliquei isso, a gente participou timidamente, né? Não teve lá uma grande participação na Segunda Guerra Mundial, e a população do Brasil ela não foi reduzida devido à Segunda Guerra Mundial. A gente não teve perdas humanas aqui no Brasil. Tudo ocorreu lá na Europa e a gente só enviou tropas e pouca coisa, comparado com os demais países que estavam envolvidos no conflito. Então, pessoal, veja lá, cuidado, não é porque terminou a Segunda Guerra Mundial que agora vai ter mais população, porque agora não tem mortos. No Brasil, não teve mortos na Segunda Guerra Mundial, só teve na Europa. Mas o fator principal que vai fazer com que essa população aumente no Brasil são as descobertas e inovações tecnológicas que vão surgir depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que toda a guerra, pessoal, o esforço de guerra, ele é muito grande e toda a tecnologia que é desenvolvida para fazer a guerra acaba sendo utilizada depois da guerra nos setores civis. Então, muitas descobertas e novas tecnologias agora serão revertidas para a sociedade após a Segunda Guerra Mundial. Não que isso seja um bom motivo para a gente fazer guerra ou uma defesa do lado positivo da guerra. A guerra não é boa para ninguém, mas após a Segunda Guerra, fato é que a medicina vai melhorar, vai ter um desenvolvimento de vacinação, o saneamento básico ele vai chegar onde não chegava antes. Então, você tem aí medicamentos também agora mais avançados, tá? E entre 1940 e 60 foi registrada a maior evolução das taxas de crescimento populacional, atingindo em 1960 a taxa de 2,9% ao ano. Então, entre 1940 e 60, mais uma vez, esse período aqui é de crescimento muito, mas muito grande, tá, pessoal? Com quase 3% ao ano. É muita gente nascendo, tá, pessoal? Após os anos 40 até os anos 60, tá? Esse período marcou a primeira fase de transição demográfica brasileira. A partir da década de 60 começou a ocorrer uma desaceleração demográfica contínua devido à forte diminuição da taxa de natalidade, enquanto a taxa de mortalidade também foi levemente reduzida. Então, esse período da primeira fase de transição, ela vai até 1960, tá? A partir de 1960, esse crescimento diminui, a velocidade continua crescendo, mas numa velocidade menor, tá? Então a taxa de natalidade ela é reduzida, diminui o crescimento devido à quantidade menor de nascimentos a partir dos anos de 1960 e também a taxa de mortalidade também é reduzida. Pessoal, a partir dos anos 60, vamos lembrar, surge aí a pílula anticoncepcional, método contraceptivo. Isso aí vai facilitar muito a vida do controle de natalidade por parte das mulheres, tá? Então é um dos fatores principais aí, sempre aparece em prova, tá? Com isso, em 2000, já agora mais recente, o crescimento demográfico foi de apenas 1,6, né? Então olha lá, cai pra caramba, né? Ao ano, com tendência à queda. Então há uma tendência de queda nesse número de 1,6 de crescimento populacional aqui no Brasil. Essa mudança no padrão de crescimento populacional brasileiro mostra uma situação típica da segunda fase de transição demográfica. Então, qual que é a segunda fase da transição demográfica, pessoal? É aquele período onde você tem uma queda acentuada dos nascimentos, porém com uma população que aumenta. Então, é engraçado isso, né, pessoal? Porque você tem uma taxa de crescimento, e aqui a gente tem esse quadro para facilitar, 1940, 1,49, 1950, 2,39,
1960 chega a quase 3, 2,99% de crescimento natural no Brasil e vai começar a cair. A partir de 1960, que é o que está aqui no texto, cai de 2,99 para 2,89, 2,48 já em 1980, e em 1990, 1,93, em 2000, 1,64, tá, pessoal? Então, há um crescimento? Sim, ele é positivo, porque, olha, o gráfico está para cima. Se esse gráfico estivesse para baixo, aí era uma redução da população, mas como ele está subindo, há um aumento sim da população, mas cada vez menor. É importante lembrar que isso aponta aí essa segunda faixa de transição demográfica, que é o que a gente está vivendo, de uma desaceleração do crescimento demográfico. Está crescendo, mas cada vez menos, com uma velocidade menor e com taxas e porcentagens menores, tá? E a população do país deverá crescer até 2047. Vamos lembrar, ó, aqui a gente tem a transição demográfica, eu vou falar primeiro dela, né? Aqui a gente tem aquele quadro que eu já passei, só para a gente lembrar. Olha lá, de 40 até 60 tem um forte aumento na quantidade de nascimentos, e entre óbitos e nascimentos a gente tem 2,99% de crescimento e depois isso vai reduzindo, tá? Esse gráfico, pessoal, ele facilita um pouco esse entendimento. Então a transição demográfica nada mais é do que essa transição nas taxas, né? Tanto de óbitos, né, de natalidades, quanto mortalidades, aí óbitos e nascimentos. Então olha lá, né? A taxa por habitante é a seta vertical, aqui é o tempo que vai seguindo, vai em formato crescente para o nosso lado aqui direito da imagem, tá? Então, quanto mais alto a linha, maior a quantidade de habitantes. E aqui o tempo passando, tá? Então a primeira fase, pré-transição. Você tem esse período de pré-transição, pessoal, com uma taxa de natalidade muito alta, mas a taxa de mortalidade muito alta também. Só que qual que o fenômeno que ocorre? A taxa de mortalidade, ela começa a cair, olha lá, né? A linha azul, começa a perder aqui a velocidade, né? Ela começa a cair e as taxas de mortalidade, elas são reduzidas. Então olha quanto que morreu de gente na primeira fase e agora na segunda está morrendo cada vez menos pessoas, enquanto a taxa de natalidade está lá no alto. Então olha lá, nascimentos era alto, mas a mortalidade era alta. Na segunda fase de aceleração demográfica, natalidade, nascimentos está lá em cima e ó, como cai a quantidade de mortos, né? Depois, na terceira fase de desaceleração demográfica, vai diminuir a quantidade de nascimentos e vai quase encostar na quantidade de mortos. E a quarta fase, estabilização da população, que geralmente você tem um número que não varia muito, nem para mais nem para menos, tá, pessoal? Então, o que está pontilhado aqui, a linha pontilhada, é o crescimento vegetativo, é aquela conta que eu falei, que é você fazer a subtração entre quem nasceu e quem morreu num ano só em um determinado local. Então, olha aqui, né? Você tinha um crescimento vegetativo baixo, de repente tem um pico muito alto e depois ele começa a baixar novamente. Então, é aquela taxa de 3%. Olha lá, né? Vamos voltar? Olha aqui, ó, estava baixo, aumentou bastante para 3%, e aí depois abaixou novamente. É o que está nesse gráfico. Estava baixo, aumentou e depois abaixou novamente. Tá? Então é essa a relação. É para você entender que é a mesma informação em gráficos diferentes. Tá? Isso aqui pega muito candidato, pessoal, porque o pessoal não tem mania de perder tempo vendo esse tipo de imagem, ficar em cima de gráfico. É importante aprender a ler gráficos, pessoal. Você tem que praticar isso, tem que fazer bastante exercício com gráficos. Por quê? Porque sempre aparece em questão de prova. E aí, se você não entende direito as linhas e como que é a dinâmica, você tem dificuldade para responder a questão ou perde muito tempo com a questão e falta tempo para responder as outras lá no final da prova, tá? Então, vamos praticar bastante gráfico em geografia, tá? E tem vários tipos de gráfico. Tem gráfico por formato
por exemplo, de barras, que é aquele último que a gente passou, né? Um exemplo de gráfico de barra. A gente tem gráfico de linhas, né? Também, que é bem comum a gente encontrar, e outros mais. Então vamos praticar bastante aí, que é importante, tá? E a população do país, importante trazer a informação que a população do país deverá crescer até 2047, né? É essa a projeção, tá? Quando chegará a 233 milhões, então olha lá, estamos em 211, a tendência é chegar a 233 milhões, quase 233 milhões e meio de habitantes aí no Brasil. Nos anos seguintes, a partir de 2048, 49, 47 para frente, a população vai cair gradualmente até os 228. Então a tendência é ela subir até 233, depois diminuir até 228 milhões lá para 2060, tá, pessoal? Essas são algumas das informações da revisão de 2018 da projeção de população do IBGE. Que estima demograficamente os padrões de crescimento da população do país, por sexo, idade, ano a ano até 2060. Vamos lembrar, pessoal, que isso aqui é estimativa. Como eu falei, se acontece uma guerra, isso aqui reduz muito, né? Essa quantidade de população não chega a isso, tá? Se tem uma epidemia muito séria, que demora muito tempo para ser aí resolvida, isso aqui também diminui, tá? Então são estimativas, não são certezas, são possibilidades, tá? E em relação à migração internacional, a projeção considerou a emigração da Venezuela. Então aqui a gente está no Brasil vivendo um momento realmente complicado por conta da Venezuela, que é um país fronteiriço com o Brasil, lá na região norte, faz fronteira com o estado de Roraima, né? Lá em Roraima, entre 2015 e 2022, você teve uma variação muito grande da população. Por quê? Porque nesse período migrariam para o estado de Roraima aproximadamente 79 mil venezuelanos. Então olha a quantidade de estrangeiros que estão chegando lá em Roraima. Então isso aqui também é importante a gente salientar. Por que está tendo migração lá da Venezuela? Porque a população da Venezuela está passando por uma condição muito difícil econômica. A gente tem acompanhado aí a dificuldade que o país tem enfrentado, a instabilidade política, enfim, a perca do apoio internacional, enfim, eles estão vivendo uma fase realmente difícil. E aí você tem uma grande quantidade de venezuelanos que estão abandonando a Venezuela para tentar uma vida no Brasil. E isso também facilita esse crescimento da população no Brasil. Vamos lembrar que aqui, nesse caso, mais uma vez, palavrinha que tem que ser lembrada, quando a população aumenta por conta de entrada de imigrantes, a gente tem um crescimento horizontal. Tá? Então, o crescimento horizontal hoje no Brasil, que ocorre devido à entrada de imigrantes, ele está principalmente aqui pautado nesses números da Venezuela, de venezuelanos que têm entrado no Brasil pelo estado de Roraima. Tá? Então aqui você tem uma projeção de imigrantes venezuelanos no Brasil. Em 2015, pouco mais de 1.000 venezuelanos. 2015, 16 vai para 3.500 praticamente. Um ano depois vai para 20 mil, de 3 mil para 20.500, é muita diferença. Um ano depois, em 19, de 39.998, de 18 para 19 vai para 55 mil. De 55 mil para 67 mil, um ano depois, 67 para 75 e 78 mil em 2022, são estimativos. Então, olha lá, de 2015 a 22 são 7 anos. Em 7 anos, você tem quantos aumentos de estimativos aqui de venezuelanos que chegariam no Brasil, né? Então é muita coisa, tá, pessoal? Muita coisa. Você tem um aumento significativo. Quase 80 mil imigrantes venezuelanos em apenas 7 anos. Bastante coisa, 79 mil, quase 80 mil pessoas. Tem cidade que não tem essa população no Brasil, várias. Né? Então, só para deixar claro um exemplo atual que ocorre de fato esse crescimento horizontal. O Brasil passa por isso por conta dessa questão da Venezuela, tá? Também é importante, pessoal, a gente entender, já que estamos falando em gráfico, da importância do gráfico, a gente entender mais esse aqui, né? E aí tem um texto lá em cima. As projeções apontam que
No Brasil, a partir de 2030, 40, a tendência é que haja uma estabilização da população e depois, posteriormente, o crescimento vegetativo negativo. Então, aquela curva, né, que a gente fala, que eu falei alguns slides antes, que a gente tem hoje no Brasil, cada casal tendo 1,7 filhos. Né? Pessoal, se duas pessoas têm 1,7 filhos, 2 não fazem 2. O dia que esses 2, pai e mãe, morrerem, vai ficar só 1,7. E aí você tem o quê? Lá na frente, quando morrer o pai e a mãe, ficar somente os filhos, esse 1,7 filhos por casal vai entrar aqui nessa diminuição da população, pessoal. Então aqui, evolução da população total, segundo os censos demográficos de produção do Brasil, são 100 anos, pessoal. 1950 até 2050. Aqui a gente tem, lá em 1950, e a última linha que você está vendo aqui, ó, 2050. Você tem um crescimento importante ao longo de 1950, 1960, 70, 80. De 80 até 90, 2000, olha lá, crescimento importante, tá? Quando você chega em 2040, aqui você tem uma linha cor de laranja com uma seta, R igual a zero, a razão zero. Ou seja, chegou aqui em 2040, a estimativa é que a gente tem uma população que se estabilize. Ela vai chegar na proporção de zerar, não vai ter um crescimento vegetativo nem positivo nem negativo. A partir de então, o crescimento vegetativo vai ser negativo, a partir de 2040. Então é o ponto aonde chega na parte mais alta do gráfico e dali para frente ela começa a descer. 2040 que seria esse momento, tá? Da divisão desses dois momentos. O primeiro momento de crescimento vegetativo positivo e dali para frente o negativo, crescimento vegetativo negativo com a população diminuindo na sua totalidade no Brasil, tá certo? Então mais um gráfico aqui para a gente entender, aqui os anos que se passam, aqui a total de população, 25 milhões, 50, 75, 100 e até chegar aqui em cima com 220, 230 milhões mais ou menos, que é o que o gráfico traz para ilustrar aqui o nosso estudo, tá? Taxa de fecundidade, a questão de filhos por casal, pessoal, é importante isso aqui, tá? Então, taxa de fecundidade no Brasil. A taxa de fecundidade no Brasil para 2018 é de 1,77 filhos por mulher, né? Então, ali a mulher vai ter 1,77 filho no Brasil em 2018. É a média de filhos por mulher. Tem umas que não tem outras que tem 4. A outra tem um só, a outra tem 2. Aí tem mais 2 ou 3 que tem 1. Então você soma tudo e divide, dá 1,77 por mulher. Questão de filhos por mulher. Claro que a mulher precisa de um marido, então a gente sempre pensa que se tem 2 para fazer 1,77 filhos, lá na frente esses 2 vão acabar morrendo e vai ficar 1,77 apenas, né? É a hora da curva lá que a gente estava falando, tá? Em 2060, o número médio de filhos por mulher deverá reduzir para 1,66. Então, em 2060, a tendência é que cada mulher tenha 1,66 filhos menos do que atualmente agora, 2 anos atrás, 2018, tá, pessoal? O estado de São Paulo, a estimativa atual é de 1,72 filhos por mulher. Vamos falar do estado de São Paulo, só para a gente poder ilustrar. Já é menor do que a média do Brasil, tá? O número de filhos por mulher no Brasil. O estado de São Paulo 1,72, o Brasil 1,77 filhos por mulher, tá certo? E aí eu trouxe aqui os números, depois você vê isso com calma, você dá um pause aí no vídeo, e aí você consegue analisar tranquilinho esses números aqui. Então você tem muitas informações, tudo isso aqui você encontra no site do IBGE, unidades da federação, então você tem Brasil, depois região norte, estado por estado, região nordeste, estado por estado, e vai descendo, tem mais 1 ou 2 aqui para a gente olhar, tá? Então, estimadas em unidades da federação, taxa de fecundidade, estimadas, por exemplo, em 2015, 1,8 no Brasil, em 2018, 1,77, em 2020 no Brasil, 1,76,
2030, 1,72 filhos por mulher. 2040, 1,69, 1,67, 1,66 em 2060 no Brasil. Você consegue fazer isso com qualquer estado brasileiro, tá, pessoal? Vou dar um exemplo. Aqui no estado do Amapá. No estado do Amapá, pessoal, em 2000 era 3,82. Atualmente, o estado de Amapá tem 2,11 filhos. Mais do que 1,77, que é a média do Brasil. Lá, as pessoas têm mais filhos. 2,11, tá? E lá na frente vai ter 1,8, tá certo? Lá em 2060. Então, esses números são bacanas para a gente poder ver quais estados que têm a maior e a menor taxa de fecundidade. Por exemplo, dá para ver por região, por exemplo, a região norte, atualmente em 2018, você tem 2,03 filhos por mulher na região norte, enquanto a região nordeste, você tem 1,75 filhos. Ou seja, olha lá, hein, pessoal. Por isso que tem que ver números, tem que estar atualizado. Na região Nordeste, que a gente está acostumado, ver o pessoal que tem famílias numerosas, as mulheres na região Nordeste, em 2018, tem aí 1,75 filhos, cada mulher. Enquanto na região Norte, tem 2,03. Então, a mulher na região Norte tem mais filhos, em média, do que na região Nordeste. Região Norte lá, Amazonas, né, Pará, Rondônia, Amapá, Tocantins, esses estados todos, tá? Somados eles, tá certo? A próxima aqui, a gente tem os demais números, alguns outros estados do Nordeste, Bahia, Sergipe, Sudeste, né? Sudeste a gente já tem um número mais reduzido de filhos por mulher, e o Sul também mais reduzido, né, pessoal? A gente tem aí Centro-Oeste aqui no finalzinho também para a gente poder fazer o comparativo, tá? Basicamente, pessoal, se a gente for pegar por região, tá? Por região, em 2018 agora, tá? A gente tem no Norte 2,03 filhos por mulher, Nordeste 1,75 filhos por mulher, 1,75 no Nordeste. Na região Sudeste, 1,7 filhos por mulher, menos, mais baixo, né? Sul, 1,74. Mulher tem mais filho, em média, na região Sul do que na região Sudeste. E 1,87 na região Centro-Oeste. Ou seja, de todas as regiões brasileiras, a região Sudeste aqui concentra a menor média de filhos por mulher. Tá bom, pessoal? Então, para a gente lembrar aí, se a gente for pegar em 2018, tem aqui um monte de informação que você pode poder comparar. Em 2018, Distrito Federal 1,68, Rio Grande do Sul 1,68 filho por mulher, Minas Gerais 1,62, olha lá, né? São Paulo 1,72, então Minas tem menos filhos aí, né? A mulher lá em Minas Gerais somente 1,62. E aqui se você pegar os demais estados brasileiros, a gente não vai achar com facilidade ninguém com menos de 1,62. O outro estado que tem pouco filho por mulher é o Rio Grande do Norte, com 1,65 por mulher, estimativa, né? Pouco, né? Bem pouco. Engraçado isso, você pega, por exemplo, Rio Grande do Norte, com 1,65 filhos por mulher, enquanto você pega próximo do próprio Nordeste, Maranhão, com 1,93. Então, olha como que aumenta do Maranhão para o Rio Grande do Norte, estados do Nordeste, que são diferentes, né? Mas a gente olha por região e acaba achando que é mais ou menos parecido, e não é. São realidades diferentes. E aí tá os números aí para vocês brincarem aí, verem com calma, fazer um estudo mais aprofundado, tá? Outra denominação importante aqui para a gente poder entender é a população economicamente ativa. É um conceito importante, a PEA, né? A gente costuma ler por aí e ouvir notícias sobre a população economicamente ativa, PEA, né? Ou PEA. A gente conta dessa forma aí, das duas maneiras, a sigla ou o nome do conceito em si, tá? E nada mais é do que a quantidade da população que está inserida no mercado de trabalho, ou que, de certa forma, está procurando se inserir nele, para exercer algum tipo de atividade remunerada. Então, todo mundo que trabalha, que está inserido no mercado de trabalho, está procurando emprego, está na ativa, está desempregado, mas está fazendo parte desse grupo de pessoas que são força de trabalho, estão inseridas na população economicamente ativa.
No Brasil, segundo o IBGE, a PEA brasileira compreende 63,05% da população, excluindo trabalhadores informais. Então, os informais não entram, tá, pessoal, nesses números. Que estão distribuídos, os informais, em aproximadamente 20% do setor primário, eles trabalham lá no primário 20%, 21% no setor secundário da economia, no secundário, e 59%, quase 60% dos informais no setor terciário da economia, né, pessoal? Então é essa a distribuição. Isso significa que a maior parte da população empregada no Brasil concentra-se no setor terciário. Isso ocorre graças à intensa mecanização do campo e da indústria também, pessoal, que nada mais são do que setor primário e secundário, respectivamente. Então, o setor primário é o campo, o secundário é a indústria, tá? Basicamente, tá? Basicamente é a indústria. E esse fenômeno é responsável pela substituição do homem pela máquina. Então, na medida que você tem menos pessoas trabalhando no campo, porque você tem uma máquina agrícola para fazer serviço de 10, 20 trabalhadores, você tem menos mão de obra no setor primário. Numa fábrica, a mesma coisa. Na hora que você coloca um robô para fazer o serviço ali na fábrica, você substitui a mão de obra de 10, 20 pessoas, ou menos, ou um pouco mais, enfim. Então você tem menos pessoas trabalhando na indústria também. E por isso que você tem aí praticamente 60% da população no setor terciário. A maior parte da população encontra emprego somente nos serviços e comércio, que é o setor terciário, tudo que é comércio e tudo que é serviços. Serviços tem vários, né, pessoal? TV a cabo, escola, serviço de manutenção de equipamento, tudo isso é setor de serviço, tá? Advogado, profissional liberal, uma série aí, dentista, médico, enfim, né? Tudo isso é setor terciário, né? Em países desenvolvidos, olha isso, né, pessoal? Como os Estados Unidos, por exemplo, 70% da população economicamente ativa está concentrada já no setor terciário. Então, se a gente acha que aqui no Brasil, com 60%, já é muita gente que está no setor terciário, Estados Unidos é de 70%, tá? Por quê? Porque os Estados Unidos é um país mais moderno, é um país muito mais rico do que o Brasil e que, por sua vez, tem muito mais mecanização e automação na indústria e no campo. Por isso que sobra menos emprego nesses dois setores aí, no primário e secundário, agricultura primária, secundária e indústria, tá certo? Divisão dos setores da economia, e aí só para dar uma reforçada, o setor primário, pessoal, o ramo da atividade produtiva está vinculado com o desenvolvimento da agricultura, que é o principal, tá? Pecuária e extrativismo. Então, pecuária também entra no setor primário, extrativismo vegetal e animal, e mineral também, tá? Então, esses três aqui, né? Vegetal, animal e mineral, os extrativistas, aí as indústrias extrativistas são primárias, tá? Esse setor produz a matéria-prima para o abastecimento das indústrias. Então, para as indústrias funcionarem, tem que ter isso aqui. Você tem que ter mineração, por exemplo, para poder produzir minério de ferro, né, para poder extrair minério de ferro do seu solo e, a partir dele, transformar esse minério de ferro, por exemplo, em aço, né? Aí a siderurgia vai fazer isso. E principalmente a agricultura aqui, que é importante para segurar todo o produto interno bruto no Brasil, o setor primário sempre, tá? O setor secundário, eu coloquei aqui, atua no sistema industrial, enquadrando a produção de máquinas e equipamentos, produção de bens de consumo, que é aquilo que você consegue comprar no supermercado, né? Máquina e equipamento eu não compro, você não compra, só quem vai montar uma empresa, uma indústria vai comprar máquina e equipamento. Mas os bens de consumo são todos esses que você vai no supermercado e consegue comprar. É a indústria do setor secundário que vai fazer, a construção civil e a geração de energia também entra nessa parte do setor secundário. Nesse caso, o setor em questão atua no processamento da produção do setor primário, além de promover a distribuição dos produtos em forma de atacado, né? Então, são aí as indústrias, basicamente, esse setor secundário aqui que a gente já tinha falado. Aqui está mais detalhado, e o terciário está diretamente ligado à prestação de serviços, nesses casos aí, como disse, professor, advogado, profissional liberal em geral e o comércio em geral. O setor terciário está diretamente ligado ao comércio varejista, né? Aquele comércio que vende de forma
varejista, que a pessoa vai comprar uma unidade de um produto qualquer, ele não tem que comprar no atacado como é aqui no setor secundário. No terciário é o bem de consumo para o consumidor final. Tá? Aqui por que é atacado, pessoal? Porque aqui o supermercado compra da indústria no atacado e vai vender aqui no varejo, tá certo? Então só para a gente entender um pouquinho melhor esses conceitos aí, vai que aparece na prova, você pelo menos já sabe o que é. E IDH, um importante conceito, pessoal, para a gente tratar, tá? IDH, pessoal, nada mais é do que o Índice de Desenvolvimento Humano. É importante saber um pouco sobre isso, por quê? Porque cai em prova, sempre aparece alguma coisa relativa a Índice de Desenvolvimento Humano. E o que seria, pessoal? É uma medida, IDH, uma medida resumida do progresso ao longo prazo em 3 dimensões básicas do desenvolvimento humano. Então, o progresso do desenvolvimento humano a longo prazo. Com base em 3 pontos principais: a renda, a educação e a saúde. Então, o que o IDH avalia? A renda das pessoas, a educação e saúde das pessoas a longo prazo. O objetivo da criação do IDH foi de oferecer um contraponto a outro indicador muito importante e utilizado, que é o PIB, Produto Interno Bruto, per capita, por cabeça. Per capita é por cabeça, por pessoa, tá? Então, o que é PIB? É o Produto Interno Bruto, ou seja, o quanto que uma pessoa consegue obter de dinheiro ela sozinha trabalhando. Isso é o PIB, né? O PIB per capita por pessoa tem a ver com a renda do trabalhador. A gente fala de PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, que é a soma de todas as riquezas que são produzidas no Brasil durante um período, pode ser do Estado ou do município também. O PIB sempre ocorreu, né, já um conceito antigo, alvo de estudo aqui há muito tempo, porém o IDH ele vem para complementar os dados do PIB, tá, pessoal? E aí, o PIB é considerado apenas a dimensão econômica, como eu falei, né, da riqueza que é produzida, do desenvolvimento. Publicado pela primeira vez em 1990, o índice, o IDH, é calculado anualmente. Então, anualmente o IDH ele é calculado para os países do mundo. Aí ele entra como um fator importante para a gente poder entender a dinâmica aí e a qualidade de vida das pessoas, basicamente avaliando a renda, a educação e a saúde oferecida aí de acesso de cada um dos habitantes de um país, tá bom? Então, pessoal, é importante lembrar que os 3 pilares que constituem o IDH, saúde, educação e renda, são mensurados da seguinte forma. Então, são esses 3 fatores importantes para a gente medir o IDH. Primeiro, uma vida longa e saudável é a questão relacionada à saúde. E é medida pela expectativa de vida. Então, como é que você vai ver a questão da saúde no IDH? Quantos anos a pessoa vive, qual que é a expectativa de vida dessa pessoa e a saúde que ela vai ter ao longo dessa vida. Se vai ter problema de saúde, se não vai ter, a quantidade de pessoas que têm doenças ao longo da vida e quantos anos que elas vivem, né, em média, aí em cada região, em cada país, tá? Segundo, item importante, o segundo pilar, o acesso ao conhecimento, educação, que acaba sendo medido primeiro, né? Letra A, média de anos de educação de adultos, que é o número médio de anos de educação recebidos durante a vida por pessoas a partir de 25 anos de idade. Então você vai lá com pessoas que têm a partir de 25 anos de idade, média quantos anos que cada uma delas estudou. E também, pessoal, a expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar. Então, qual que é a expectativa de anos de estudo para essa criança que está ingressando aí com 6, 7 anos de idade na escola, né? Que é o número total de alunos, o número total de anos, é o número total de anos de escolaridade que uma criança, que um aluno, na idade de iniciar a vida escolar, pode esperar receber se os padrões prevalecentes de taxas de matrículas específicas por idade permanecerem os mesmos durante a vida da criança. Então, basicamente, o primeiro ponto aqui da educação é ver com 25 anos de idade quantos anos em média essas pessoas estudaram na vida, esses que têm de 25 anos de idade ou mais. E o outro parâmetro é ver as crianças que estão ingressando na escola, qual que é a expectativa de tempo de
escola que elas terão para estudar na vida. Então esses dois parâmetros aqui são avaliados. E terceiro pilar aqui que a gente está falando é o padrão de vida de renda, né, medido pela renda nacional bruta per capita por pessoa, expressa em poder de paridade de compra. Poder de paridade de compra, que é uma outra sigla que aparece, constante em dólar, tem 2005 como ano de referência. Então aqui, na verdade, pessoal, padrão de vida, a renda, ela tem a ver com o quanto que a pessoa consegue ganhar e o quanto essa pessoa consegue comprar com esse valor que ela ganha, que ela recebe por mês, aí como fonte de renda para poder viver, tá? Então, são os três pilares importantes aqui que a gente eu estou só trazendo essas informações para você entender o que é IDH e como que isso funciona. É uma sigla que aparece em várias e várias questões aí que tem a ver com geopolítica e geografia política também, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe um quadro, depois você vai dar uma parada, vai dar uma paralisada e vai analisar, né, os números aqui também. Então, tá lá, ranking de desenvolvimento humano, olha lá, né, pessoal? Os primeiros têm maior desenvolvimento e os últimos menor desenvolvimento. 189 países do mundo e o Brasil está em 79. Então, a gente, em IDH, em Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil está no número 79, a nossa colocação, tá certo? Primeiro país do mundo mais desenvolvido, com índice de desenvolvimento mais alto, Noruega, né? 0,953, vai até 10, né? Segundo, a Suíça, terceira, a Austrália, quarta, a Irlanda, quinta, a Alemanha. Então, realmente, a Noruega, em vários anos que ela já figura nessa primeira posição em IDH no mundo, tá? A Alemanha está em quinto, potência enorme. Irlanda está ali pertinho do Reino Unido, né? A Austrália, que é a exceção, que está no continente da Oceania, novíssimo continente, e Suíça lá no miolinho da Europa, né? No coração da Europa. Países mais próximos da faixa do Brasil. Em 74, o México está na frente do Brasil. 75, colocação número 75, Granada. Depois vem Sri Lanka, Bósnia e Herzegovina, Venezuela e o Brasil depois. Então, olha lá, né? A Venezuela, com todos os problemas que tem aí passado nos últimos anos, a gente tem a Venezuela ainda com um IDH um pouco maior do que o Brasil. Tá? O Brasil vem só em 79, depois o Brasil, Azerbaijão, Líbano, Macedônia, Armênia, Tailândia, né? E os últimos, os mais baixos IDH do mundo, a gente tem alguns países bem pouco conhecidos, Burundi, Chad, Sudão do Sul, República Centro-Africana e o pior aqui, Níger, né? A gente tem essa fonte aqui, o relatório de desenvolvimento humano do Programa das Nações Unidas, do PNUD, né? Para o desenvolvimento. E os dados do PNUD de 2018, recente aí, o último apontamento oficial de 2018, classificou o Brasil em 79, né, que é o número que eu passei aqui, colocado na posição mundial do IDH. Então o Brasil em 2010 estava 0,72, teve um aumento importante, 0,72, foi para 0,73 até 0,759, né, que é o atual. Então você tem aqui um aumento do IDH, principalmente até 2015 para 2016, e depois você tem uma estabilização. De 14 para 2015 em diante, a gente meio que deu uma estabilizada, não evoluiu tanto quanto entre 2010 e 2014, tá certo? Aqui a gente tem também uma tabela, que é bacana a gente ver, só que com o tempo você vai parar a imagem, né, da aula aí e vai conseguir ver com bastante paciência aqui o ranking do IDHM, que é o IDH dos estados brasileiros, das unidades federativas aqui do Brasil. Então, em 2010, a gente tem o IDHM de renda, tem da longevidade da educação e o IDHM total. Então, esse primeiro número, IDHM total, o melhor IDHM
do Brasil é no Distrito Federal. Está em primeiro lugar, em segundo já vem São Paulo, terceiro Santa Catarina e assim por diante. Vai baixando Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e vai indo embora até a gente chegar nos últimos estados brasileiros aqui, por último Alagoas, tá pessoal? A gente tem Maranhão antes, Pará, Piauí, esses do 20 para baixo, Sergipe, Acre, Bahia, Paraíba, Piauí, Pará, Maranhão, Alagoas. Vocês podem ver que todos eles aqui estão na região norte ou nordeste, tá certo? Então depois você pode ver com calma aqui e encontrar todos os dados que são interessantes aqui para a gente avaliar, tá certo? Tanto em educação, renda, para poder entender melhor o IDH dos estados brasileiros, tá?